Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então resolver neste vídeo o grupo 3 do exame de 2014 da segunda fase de Físico-Química, obviamente. É um grupo que incide então no tema da termodinâmica que consta então na Física do 10º ano. O grupo é constituído, penso eu, por 4 questões e vou então resolver as 4 questões neste vídeo. Aproveitando aqui no início, vamos dar assim um apanhado geral de uma ideia que, volta e meia, costumam sair questões em exame sobre isto. O grupo 3 consiste então no seguinte, com o objetivo de estabelecer o balanço energético de um sistema gelo mais água líquida. Um grupo de alunos realizou uma experiência na qual adicionou 30,0 gramas de gelo fragmentado à temperatura de 0,0 graus a 260,0 gramas de água líquida a 20,0 graus. Os alunos consultaram então tabelas de constantes físicas e registaram os seguintes valores. Temos então aqui a capacidade térmica máxima da água no estado líquido, que é igual a 4,18 vezes 10 ao cubo joules por quilograma grau centígrado, ok? Volta e meia costumamos às vezes questionar, interpreta o valor desta capacidade térmica máxima de uma determinada substância. A interpretação que vocês terão que dar é, eu vou me cingir aqui neste caso da água, ou seja, a interpretação deste valor para a capacidade térmica máxima seria a seguinte, ou seja, eu tenho que fornecer a água no estado líquido 4,18 vezes 10 ao cubo joules, ou seja, esta energia que eu tenho que fornecer exatamente a 1 kg de água no estado líquido para que essa água aumente a sua temperatura exatamente 1 grau, ok? Esta é então a leitura que vocês terão que fazer do valor da capacidade térmica, a quantidade de energia para que 1 kg dessa substância eleve a sua temperatura exatamente 1 grau. Também temos aqui a entalpia de fusão do gelo, ou seja, a variação de entalpia ou calor de fusão do gelo, tem um valor de 3,34 vezes 10 à quinta joules por quilograma, cuja interpretação é a quantidade de energia que eu tenho que fornecer ao gelo para que 1 kg completo faça a mudança de estado físico, ou seja, do sólido para líquido, porque estamos a fazer uma fusão, ok? Bem, quanto a este tipo de exercícios, eu já vou resolver as questões que vêm a seguir. Vocês terão que ter em consideração, quando estamos a falar de elevações de temperatura e de cálculo de energia, normalmente trabalha-se assim umas ideias num gráfico. Vou até estender abaixo para trabalhar aqui assim uma situação negativa, onde nós temos assim a energia que é necessário fornecer e aqui vamos tendo então assim a temperatura. Vamos imaginar que eu tinha uma determinada massa de água que tinha assim uma temperatura inicial, vamos imaginar de menos 10 graus e eu começava então a fornecer energia sob forma de calor a esta massa de água e obviamente, né, recebendo energia, começava a elevar a sua temperatura. Ou seja, do menos 10, quer dizer, atingia aqui os 0 graus. 0 graus é quando é a temperatura de fusão da água, mas reparem, a linha não continua aqui na fusão, quer dizer, mantém-se constante, depois continuava assim a subir, até assim aqui um ponto que eu vou chamar 100 graus, que é o ponto de ebulição, né? Mas antes de entrar no estado gasoso voltava a ser constante e depois continuava a aumentar a sua temperatura. Vamos imaginar aqui um caso que até 120 graus. Ok? Bom, esta era a situação. E eu já estou a colocar aqui tudo o que pode acontecer. Eu vos perguntava o seguinte: qual é a energia sob forma de calor que eu tenho que fornecer a uma determinada massa M da água para que ela eleve a sua temperatura de menos 10 graus até 120 graus? Como é que vocês calculavam esta energia necessária para a elevação de temperatura, se não tivesse aqui, obviamente, graduado no vosso referencial? Nós vamos ter atenção, nestes casos, a duas fórmulas. A primeira é para pura elevação de temperatura sem mudança de estado físico, é importante esta parte, sem mudança de estado físico, essa quantidade de energia é sempre dada em forma de calor através da seguinte fórmula. O calor, que será então a energia, será igual à massa da substância vezes a sua capacidade térmica vezes a variação de temperatura. E eu vou colocar aqui na capacidade térmica
assim, temos que ter em atenção o estado físico, ok? Porque a capacidade térmica, por exemplo, da água é uma quando a água se encontra em gelo e é outro valor quando se encontra no estado líquido. Por isso é preciso ter um bocado de cuidado. Agora, mudanças de estado, simplesmente a fazer a mudança de estado, nós vamos ter que essa energia para efetuar a mudança de estado físico será então igual ao valor da entalpia, da variação de entalpia, peço desculpa, associada também ao respectivo estado físico, ou seja, o valor da entalpia, da variação de entalpia para a fusão será diferente do valor para a vaporização, vezes, então, a massa da substância que temos. Ou seja, aqui a primeira forma para elevações de temperatura, a segunda para mudança de estado físico. Okay? Esta entalpia também, obviamente, estará associada ao seu estado físico. Isto assim são as duas formas que vocês terão que ter em atenção para cálculos destas energias. Agora reparem, se eu quero elevar a temperatura desta massa de menos 10 até 120, eu não posso fazer o cálculo desta. Eu não posso aplicar logo imediatamente esta forma. Porquê? Porque no meio desta elevação há mudanças de estado físico. Existindo mudanças de estado físico, vocês não podem aplicar diretamente esta forma, ok? Só podem aplicar esta forma se essa elevação de temperatura não contemplar mudança de estado físico. Aí aplicam a forma à vontade. Havendo mudança de estado físico no meio, não pode ser, ok? Então como é que nós fazíamos isto? Vamos tratar aqui este primeiro caso, onde vamos elevar a temperatura de menos 10 até 0 graus. Depois vamos tratar isoladamente a energia que é necessária para fazer a fusão da substância completa. Depois aqui um terceiro caso, onde vamos elevar outra vez a temperatura. Um quarto caso, onde vamos fazer a vaporização, ou seja, a energia necessária para vaporizar. E depois aqui um quinto caso, onde vamos tratar, então, a elevação de temperatura depois dos 100 para a frente. Ou seja, a energia total seria então a energia 1, a energia aqui neste caso 1, mais a energia necessária para o segundo, mais a energia necessária para o terceiro, mais a energia necessária para o quarto, mais a energia necessária para o quinto. Eu vou só apenas apresentar aqui a ideia, não farei cálculos. Para o caso da energia 1, reparem, no caso 1, nós vamos fazer uma elevação apenas de temperatura, de menos 10 graus até 0. Então aplicava esta forma, o que seria a massa da substância, vezes a capacidade térmica da substância, mas aqui no estado sólido, ok? Vezes então a variação de temperatura, que neste caso seriam 10 graus, né? Temperatura final, variação é sempre temperatura final menos temperatura inicial, 0 menos 10 daria 10. Segundo caso, segunda quantidade de energia. Agora aqui só estou a tratar apenas a fusão. Então, para calcular a quantidade de energia que eu tenho que fornecer a uma determinada substância para que toda a massa dessa substância faça a mudança de estado físico, aplicavam então este segundo caso, ou seja, variação de entalpia neste caso, de fusão, vezes então a massa da substância, porque este valor está associado a 1 kg. Se eu tiver 2 kg, terei que fornecer o dobro da temperatura. Se tiver meio kg, terei que fornecer o dobro da temperatura, não, peço desculpa, o dobro da energia. Se tiver meio kg, terei que fornecer apenas metade, ou seja, se vos derem a entalpia, terão depois de multiplicar pela massa que têm. Terceiro caso, voltamos a ter elevação de temperatura, agora dos 0 graus até aos 100, voltamos a aplicar a forma do calor, o que seria massa da substância, vezes então a capacidade térmica, mas aqui já no estado líquido, que é diferente do estado sólido, vezes então a variação de temperatura. Quarto caso, mudança de estado físico. Então, na mudança de estado físico, tratamos a entalpia, ou a variação de entalpia. Neste caso, líquido para gasoso, entalpia de vaporização, ok? Vezes a massa. Quinto,
voltamos a ter uma elevação de temperatura, então massa vezes a capacidade térmica, mas agora no estado gasoso, vezes então a tal variação de temperatura, e depois no final seria somar estas 5 energias para termos a tal energia total que era necessário fornecer para elevar aquela determinada massa dos 10 graus negativos até aos 120. Ok? Pronto, isto aqui também já apresentei este cálculo. Penso que o exercício não tocava assim num cálculo deste tipo e aproveitei então o grupo para vos falar neste tipo de casos, que é importante terem atenção a estes 2 cálculos energéticos. Agora, resolvendo mesmo a questão, diz-nos o seguinte: identifica a fonte e o receptor, ou seja, vamos retomar aqui o enunciado. O que é que nós temos? Nós temos aqui o seguinte: temos então aqui um bloco de gelo, né, e água líquida. Gelo e água líquida. Temos água líquida a 20 graus e o gelo a 0 graus. Perguntam-nos aqui, vai existir transferência de energia. Vocês têm que saber que o fluxo do calor dá sempre segundo um sentido, ok? Sempre segundo o mesmo sentido. O calor é transferido, mas sempre da fonte quente, ok? Da fonte quente no sentido da fonte fria, ok? O calor flui sempre neste sentido, da fonte quente para a fria. Indica então a fonte e o receptor quando se inicia o processo de transferência de energia que ocorre no interior do sistema. Bem, se o calor flui então sempre neste sentido, da fonte quente para a fonte fria, quer dizer então que relativamente à fonte será a água líquida, né? Água líquida a 20,0 graus, e o receptor, né, será então aquele que vai receber a energia, será então o gelo que se encontra a 0,0 graus centígrados. O calor flui sempre do quente para o frio, né? Então, quer dizer, se temos água líquida que está a uma temperatura maior do que o gelo, a transferência de calor vai-se dar nesse sentido, da água líquida para o gelo. Sendo assim, consideramos como fonte a água líquida e receptor o gelo. E esta transferência de calor dar-se-á até ao ponto em que os 2 corpos estabilizem na mesma temperatura, que será então chamada a temperatura de equilíbrio térmico. Mas aqui uma questão extremamente importante é a seguinte ideia: será que a partir do momento que os 2 corpos ficam à mesma temperatura, as transferências de energia cessam? Param? Não, ok? O que acontece, continua a haver transferência de energia, só que a velocidade dessa transferência é a mesma, ou seja, a velocidade com que o calor passa da água líquida, nesse caso para o gelo, seria igual à velocidade do sentido inverso. É uma questão de equilíbrio dinâmico, ok? As transferências de energia nunca cessam, apenas no ponto de equilíbrio térmico se dão à mesma velocidade, ok? Volta e meia sai assim uma questão de verdadeiros ou falsos, ou para selecionar então a opção correta. Segunda questão: qual das expressões seguintes permite então calcular a energia em joules necessária para fundir completamente o gelo? Nós só estamos aqui interessados em fazer a fusão, não há cá elevação de temperatura, então a energia necessária para fazer a mudança de estado físico, neste caso de fusão, vai ser este cálculo. Okay? Então a energia necessária para fundir o gelo será o valor da entalpia vezes então a massa do gelo. Visto que a massa de gelo, que me é aqui indicada, onde é que está? Gelo, grupo de alunos, exato, 30 gramas de gelo, ok? Temos então que a massa de gelo é igual a 30,0 gramas e temos então que o valor da entalpia de fusão é igual a 3,34 vezes 10 à quinta joule, e sabemos então que a energia necessária para fazer a fusão, né, será então a variação de entalpia vezes então a massa. Parece-me que seja a linha A, certo? Ou a opção A, mas não,
ok? Não é A. Muito, mas mesmo muito cuidado com estas coisas. Tenham muito cuidado com estas coisas, porque estamos a trabalhar com unidades do sistema internacional. Quer dizer, aqui falta-me então o quilograma menos 1, né? Que é esta quantidade por quilograma. É que esta massa está em gramas e a gente tem que converter isto para quilogramas, porque a entalpia de fusão está em quilogramas, né? E nós estamos a trabalhar com estas unidades do sistema internacional. Então, para cálculo, não podemos entrar com isto em gramas. Vamos ter que fazer a redução para quilogramas. Ok? Cuidado com estes pormenores. Isto é uma pergunta de escolha múltipla. É zero ou nada. Vocês podem perceber muito disto, saber que a energia de fusão era a variação de entalpia vezes a massa, e têm zero se colocassem a opção A, porque não fizeram a redução às unidades, ok? Cuidado, façam isto concentrados, com calma, ok? Reduzir gramas para quilos, basta que multipliquem por 10 elevado a menos 3, não é? Gramas, andando para trás, ficávamos com quilos, 10 elevado a menos 3 quilogramas, e tínhamos a conversão. Ou seja, não é a A, mas sim a C. Muito cuidado com estes pormenores, ok? Agora, avançando então para a questão 3, que é a última do grupo, diz-nos o seguinte: com base nos resultados obtidos experimentalmente, os alunos estabeleceram o balanço energético do sistema. Em que lei se baseia o estabelecimento do balanço energético do sistema? Vocês estão aqui em termodinâmica, lei da conservação da energia. A resposta podia ser essa, lei da conservação da energia, mas eu prefiro primeira lei da termodinâmica, ok? O estabelecimento do balanço energético de um sistema quando há transferências de calor é baseado na primeira lei da termodinâmica, que me diz que a energia total transferida para um sistema é igual à variação da sua energia interna, e é isto que me permite calcular o balanço energético, é a variação de energia interna. Isto bate então na primeira lei da termodinâmica, ou então também podiam referir uma lei de conservação da energia, ok? Agora, na segunda questão temos o seguinte, agora aqui isto vai implicar alguns cálculos. Os alunos calcularam a energia recebida pelo gelo desde que este foi adicionado à água líquida, até toda a mistura ter ficado à mesma temperatura de 11 graus. Quer dizer que esta temperatura de 11 graus é a temperatura de equilíbrio térmico, quando ambos os corpos ficaram à mesma temperatura, ou seja, esta temperatura de 11 graus é para os dois. Tendo obtido então o valor de 1,140 vezes 10 à quarta joules. Ou seja, percebemos então que o gelo recebeu esta quantidade de energia, ok? Até estabilizar no ponto de equilíbrio térmico. Depois calcularam também a energia cedida pela água líquida, inicialmente a 20 graus, no mesmo intervalo de tempo. Com base nos resultados que obtiveram, concluíram que naquele intervalo de tempo tinha ocorrido transferência de energia entre o sistema considerado e o exterior. Conclua justificando em que sentido terá ocorrido essa transferência de energia. Como vocês sabem, aqueles que estão habituados a ver os meus vídeos, eu gosto sempre de fazer um esquema da situação, para me situar e para pensarmos é sempre bastante mais prático. Então o que é que está a acontecer aqui? Temos gelo e água líquida e vai existir transferência de energia. Então vou colocar assim aqui um cubo de gelo, né? Desenhar mais ou menos. Também quem vê os meus vídeos já sabe que eu não desenho assim grande coisa, né? Mas, quer dizer, o que interessa é a capacidade para a gente pensar sobre estes esquemas, ok? E não se os esquemas estão bem ou mal desenhados. Temos então aqui o gelo, né? Vou estar assim aqui. Isto será então o meu bloco de gelo. E depois temos assim a água líquida. Pronto, temos então assim aqui a água, né? No seu estado líquido. Tudo bem. Como a transferência de calor é feita sempre da fonte mais quente para a fria, quer dizer que a transferência de calor vai ser dada neste sentido. Se é dada neste sentido, nós vamos trabalhar aqui uma ideia, porque o gelo recebe energia, né? Então assim, a energia recebida pelo gelo,
né? Temos então ali o valor, é igual a 1,140 vezes 10 à quarta joules. O gelo recebe energia, né? A água perde. A água cede, né? O gelo recebe, a água perde. Então esta água há de ter perdido uma determinada energia. Agora reparem o que eles nos dizem aqui. Se estivéssemos perante um sistema isolado, quer dizer que a quantidade de energia que o gelo tinha recebido teria que ser igual, em termos de módulo, à quantidade de energia que a água tinha perdido, porque o sistema era isolado, não existiam trocas de energia com o exterior, nada entrava, nada saía. E então a energia recebida, ou seja, a energia ganha pelo gelo, seria igual à energia perdida pela água líquida. Mas o que é que estes alunos concluíram? Que neste intervalo de tempo tinha ocorrido transferência de energia entre o sistema e o exterior. E essa transferência só se pode ter dado de duas formas. Ou houve energia que foi transferida para a vizinhança, ou então existiu, ou seja, do sistema para fora, ou então existiu energia que foi transferida da vizinhança para o sistema, ou seja, ou a energia saiu ou a energia entrou. Como é que nós podemos perceber em que sentido é que ocorreu esta transferência de energia? Fazendo o balanço energético, ok? Fazendo a variação de energia interna do sistema. Se esta variação de energia interna nos der negativa, nós vamos concluir que o sistema perdeu energia. Então, quer dizer, houve energia que saiu do sistema para o exterior. Se a variação de energia interna der negativa, então aumentou-se, o sistema aumentou a sua energia interna, quer dizer que recebeu energia do exterior, ok? Agora, como é que nós vamos fazer este balanço energético? Nós sabemos que se o sistema fosse isolado, né, a variação de energia interna era igual a zero. Quer dizer que a energia que o gelo recebeu, mais a energia que a água perdeu, teria que dar zero. Então é isso que nós vamos calcular. Nós temos aqui a energia recebida pelo gelo, o que vamos então determinar neste momento é o calor perdido pela água, ou seja, a energia que a água líquida perdeu. Ou seja, então vou calcular a energia perdida, né, perdida pela água líquida e em seguida farei então o balanço energético, ou seja, a variação da energia interna. A energia perdida pela água vai ser dada sob aquela forma de calor, né? Calor perdido, neste caso, que vai ser dada então pela massa, vezes a capacidade térmica da água no estado líquido, vezes então a variação de temperatura. Para fazermos estes cálculos, precisamos então da massa de água no estado líquido, e a massa de água no estado líquido, a ver aqui os cálculos, 260,0 gramas. Temos então a massa de água líquida, que é igual a 260,0 gramas. Precisamos também da capacidade térmica da água no estado líquido, que está ali, é 4,18 vezes 10 ao cubo, ou seja, capacidade térmica da água no estado líquido é 4,18 vezes 10 ao cubo, joule, quilograma, menos 1, grau Celsius, menos 1, e também precisamos da variação da temperatura. Para calcularmos a variação da temperatura, precisamos da temperatura inicial, que está ali, está aqui no enunciado, temperatura inicial 20,0 graus, ok? Isto para cálculo da variação. Temos aqui uma temperatura inicial que é igual a 20,0 graus centígrados, e para fazer a variação precisamos também da temperatura final, e a temperatura final será a temperatura de equilíbrio térmico, ok? Porque os dois corpos, depois, né, eventualmente passado algum tempo, esta transferência dá-se e chegam a um determinado equilíbrio térmico, ficam os dois corpos à mesma temperatura. E esse equilíbrio térmico, a temperatura desse equilíbrio está aqui, e são 11 graus, e será então a nossa temperatura final, 11,0 graus. Penso que é 11,0, certo? Exato. Ok, está ali. Então posso calcular aqui o calor perdido pela água, não é? Então o calor perdido pela água líquida, água no estado líquido, será então igual à sua massa,
peço desculpa, cuidado a fazer as reduções disto para quilogramas. Então temos 260,0, reduzir é logo vezes 10 elevado a menos 3, isto gramas para quilogramas, vezes a capacidade térmica, 4,18 vezes 10 ao cubo, né? Vezes a variação de temperatura, e a variação de temperatura é a final, 11,0, menos a inicial, ou seja, 20,0. Fazendo aqui os cálculos com a calculadora, reparem, 10 elevado a menos 3 com 10 ao cubo podemos cortar, porque esta multiplicação daria uma unidade, e temos então aqui o calor perdido pela água líquida. Efetuando aqui os cálculos, isto daria menos 9,781 vezes 10 ao cubo, isto em joules. Quer-me dizer então que a água líquida perdeu esta quantidade de energia sob forma de calor. A variação da energia interna do sistema será então a quantidade de calor que o gelo recebeu, mais a quantidade de calor que a água perdeu. Se o sistema fosse isolado, isto estava zero, mas como houve trocas de energia com o exterior, não dá zero, e nós vamos avaliar então esse valor. E então, fazendo aqui o ΔU, que é a variação de energia interna, que será então igual à soma do calor recebido, né, pelo gelo, mais a soma, ou melhor, com a soma do calor perdido pela água no estado líquido, vamos ter então que a variação de energia interna será igual calor recebido 1,140 vezes 10 à quarta, e somando então com o calor perdido, ou seja, menos 9,781 vezes 10 ao cubo. Ok? Fazendo esta diferença, eu não tenho agora aqui a calculadora, peço desculpa por isso, mas podiam fazê-lo, mas percebe-se perfeitamente que esta variação de energia interna será maior do que zero, né? Vai ser positiva. Efetuando aquele cálculo, teremos então que a variação da energia interna é positiva. E se a variação da energia interna é positiva, logo, o que é que perguntavam aqui? Acho que era em que sentido, não é? Conclua justificando em que sentido terá ocorrido a transferência de energia. Se o sistema aumentou a sua energia interna, né, porque a variação dá positiva, logo a energia foi transferida da vizinhança, né, de fora para dentro. Daí o sistema ter aumentado a sua energia interna. Da vizinhança para o sistema. Ok? E tínhamos então aqui a questão resolvida. Fica assim um apanhado mais ou menos geral a estes problemas de termodinâmica. É sempre um prazer enorme poder vos ajudar a responder, a perceber melhor estes temas. Tenham cuidado com pequenos pormenores do exame, sobretudo estas questões de escolha múltipla. Isto não pode acontecer. Vocês perceberem isto e depois errarem por não converterem gramas para quilos. E levam zero, uma questão de escolha múltipla. Ok? Façam isto com muita concentração, muito foco, e não percam pontos parvos, como eu costumo chamar. Fica então aqui o vídeo. Tchauzinho. Abraço.